Olá, Peter. Olá, Peter. Olá, Peter. Hoje é dia de estreia de Homem-Aranha sem volta pro lar. Filmaço, hein, galera? Eu vou ver, vocês vão? Pois é, mas aqui a gente fala mesmo é de Mengão queridão, né não? Claro que é. É ou não é, parceiro? É isso aí, Mengão queridão. Então simbora com as principais notícias do Mengão queridão. Spider-Man, Spider-Man, Spider... Opa, já estão aí, né? Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Já chega deixando aquele likeão, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando os nossos vídeos. Isso tudo você ajuda muito no crescimento do canal. Tem Spider-Man hoje, hein? Mas, nação, seguinte, vou falar para vocês sobre renovações que o Flamengo está fazendo no elenco nesse momento. Vou falar para vocês situação de alguns jogadores que o Flamengo está negociando e que o Flamengo pode vir a negociar esse ano ainda. Vou falar também sobre Carlos Carvalhal e o seu sinal verde para o Flamengo. O que significa esse sinal verde? Já contratamos, será? E o Vitor Pereira, que geral na imprensa turca estava falando que o Flamengo já contratou. Será que é ele ou Carvalhal? Vou conversar sobre isso com vocês. A viagem, será que os caras vão viajar? Será que não vão? Vou falar de polêmica de jogador nas redes sociais. Vou falar de jogador do Flamengo que perdeu para o Botafogo uma ação na justiça. Tudo isso eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Mas antes, deixa eu dar aquele recadinho da OneFootball para vocês. Roda o VT Produça. Deixa eu falar do OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos assistir o campeonato alemão ao vivo e com imagens. E pessoal, tem para iOS e Android e é totalmente de graça, mas só se vocês baixarem no link que está aqui na descrição desse vídeo. Vai marcar bobeira? É claro que não, né? Baixa agora o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Siga lá, pelota. Bom, bora começar com a situação do Ilharão. Há trocentos anos atrás, o Ilharão saiu do Botafogo e veio para o Flamengo. Só que nesse período aí, nessa troca de Botafogo pelo Flamengo, nessa melhoria de vida que o Ilharão teve, ele tinha um contrato com o Botafogo que previa uma renovação automática. Existia uma lei em vigor que dizia que isso é anticonstitucional, que a pessoa não pode ser obrigada a ficar no clube ou no emprego que tiver por alguma questão contratual. O Ilharão se pegou nessa lei para sair do Botafogo sem ter que indenizar o Botafogo de nenhum centavo. Afinal de contas, o contrato dele terminava e ele não queria a renovação automática. O Botafogo chegou a colocar na conta do Ilharão o valor correspondente à renovação automática 2 vezes e o Ilharão devolveu por 2 vezes esse valor. Só que o seguinte, quando isso tudo aconteceu, essa lei que desobriga o profissional a continuar no emprego que ele está por conta de uma cláusula automática de renovação, só valia para os contratos a partir da data que aquela lei foi sancionada. E o contrato do Ilharão com o Botafogo é anterior a essa lei. O que aconteceu? Foram para a justiça. O Botafogo processou, o Ilharão recorreu, o Botafogo ganhou, o Ilharão recorreu, agora o Botafogo ganhou de novo e parece que não cabe mais recurso por parte do Ilharão e ele está condenado a pagar 4 milhões de reais, fora juros e correções ao Botafogo. Só com esse processo aí vai dar para o Botafogo pagar a folha salarial aí de pelo menos uns 6, 7 meses, que a coisa tá preta lá para o time da Estrela Solitária. Mas enfim, é óbvio que não é o Ilharão que vai pagar essa bagaça, né? Claro que vai ser o Flamengo. Óbvio que é o Flamengo que vai pagar esses 4 milhões de bordoada para o Botafogo. Já deve ter um acordo aí Flamengo e Ilharão com relação a isso. Agora, um detalhe. Eu vou aproveitar o gancho aí desse pagamento de multa milionária do Ilharão ao Botafogo para poder falar sobre o faturamento do Flamengo. Tem muita gente confundindo o faturamento do Flamengo com o lucro que o Flamengo teve em 2021. O faturamento do Flamengo em 2021 foi de mais de 1 bilhão de reais. A gente ainda não sabe exatamente quanto que foi, porque falta fazer o fechamento do último trimestre, outubro, novembro e dezembro. Mas já no trimestre anterior, que findou em setembro, o Flamengo já havia divulgado um faturamento de mais de 1 bilhão de reais. Mas faturamento não é lucro. O faturamento é tudo aquilo que o Flamengo arrecadou, tudo que entrou de dinheiro no Flamengo.
Mas isso tem que fazer um contraponto a tudo que saiu do Flamengo, as despesas do Flamengo. E as despesas do Flamengo foram altas. Então, se o Flamengo teve um faturamento de 1 bilhão, teve umas despesas aí na casa de 900 milhões. Ou seja, diminuindo o que recebeu com o que pagou, o Flamengo vai ter em caixa no final do ano 90 milhões de reais aproximadamente. Há que se esperar o faturamento do último trimestre e com ele pode ser que aumente um pouquinho essa verba no cofre do Flamengo aí. De 90 acabe indo para 100 ou 140 milhões de reais. Parece pouco, mas é coisa pra caraca. Nenhum clube no Brasil vai fechar o ano com cerca de 90 a 140 milhões de reais na conta depois de ter pago todas as suas dívidas. Então vamos tomar cuidado com essa parada de o Flamengo está lucrando 1 bilhão de reais, porque não é isso. Não, o Flamengo não lucrou 1 bilhão. Não tem 1 bilhão nos cofres do Flamengo. Nem aquele outro patrocinador também deu 1 bilhão pro Flamengo, não. Mas enfim, faturamento é o que recebeu, você tem que pegar menos o que você pagou e aí você vai ter o resto. O resto do Flamengo é de 90 a 140 milhões de reais quando se encerrar o último trimestre. Por isso não dá para o Flamengo sair aí à torta e à direita fazendo contratações à revelia ou até mesmo contratando treinadores caros. Nós vamos falar sobre essa questão de treinadores um bocadinho mais para frente. Deixa eu equalizar a situação dos jogadores e das suas renovações. O Flamengo está negociando com o Rodrigo Caio para sua renovação contratual. O Rodrigo Caio tem contrato com o Flamengo até dia 31 de 12 de 2023 e o Flamengo quer estender isso até 2025. Eu sou super favorável ao Rodrigo Caio até se aposentar no Flamengo, se for o caso. Pode ficar renovando com ele até o dia que ele renovar. O grande detalhe para mim é, ele aguenta jogar? Quantos jogos por temporada é previsto para o Rodrigo Caio atuar? Porque o Rodrigo Caio, nos últimos 2 anos de Flamengo, não jogou sequer 50% dos jogos, porque convive muito com lesões. É um baita de um zagueiro, todo mundo sabe disso. A nação rubro-negra tem um carinho imenso pelo Rodrigo Caio, mas ele precisa jogar. Ele acabou de passar por uma artroscopia no joelho direito. E aí, vale aquela observação. O nosso departamento médico está preparado para lidar com um jogador igual o Rodrigo Caio? Para deixar o Rodrigo Caio inteiro? Ou nós vamos ficar de migué com o Rodrigo Caio? Joga 2, passa 3 fora. Ou joga 3, passa 1 fora. Com aquela velha desculpa, seguindo a programação do departamento médico, Rodrigo Caio não vai para a partida X. A gente precisa de um zagueiro inteiro, não é à toa que a nação rubro-negra fica clamando pela volta do Pablo Mari. Aquilo sim era zagueiro, fala a verdade, hein? Bicho era raçudo, jogava pra frente, não andava de costas para o sistema defensivo, ia de encontro para desarmar e nem se lesionava. Isso era zagueiro de verdade. Aquilo que era zagueiro de verdade. Por isso que a nação fica pedindo a volta do Pablo Mari. Mas eu acho muito difícil, e aí é uma opinião, não é uma informação, muito difícil o Pablo Mari retornar, porque o Pablo Mari está recebendo em libras e por semana. É dinheiro pra chuchu. É uma das moedas mais valorizadas no mundo. Muito mais valorizada que o euro, por exemplo. Então, negociar com o Pablo Mari hoje é a coisa mais difícil do mundo. Uma vez que tu vai buscar ele lá no La Corunha, na segunda divisão, desacreditado, ganhando em euro, é uma coisa. Tirar ele do Arsenal, ganhando em libra por semana, aí é outra completamente diferente. O zagueiro não deve permanecer no Arsenal, mas a vinda dele para o rubro-negro carioca é muito complicado, uma vez que existem outros clubes europeus interessados no zagueiro e que podem pagar o salário que ele recebe hoje. Então, se eu fosse a nação rubro-negra, não me iludiria muito com o Pablo Mari. Ficaria apenas com aquela saudade gostosa que a gente tem aqui no peito de vê-lo atuando. Então, para mim, se os caras do DM derem conta do Rodrigo Caio, tudo bem, pode renovar até ele aposentar, porque ele é bom para danar, é de grupo, não dá trabalho. Agora, se for aquela lenga-lenga, aí nós vamos ter que cobrar em algum momento, porque não dá para ficar com um zagueiro que entra jogo sim, jogo não. O que vocês acham? Acham que vale a pena renovar com o Rodrigo Caio, mesmo ele cambaleante, jogando um jogo sim, outro não? Ou o Flamengo não deveria renovar, deveria negociar ele com algum clube e procurar um zagueiro melhor, mais jovem, que possa ter uma sequência melhor? Coloca aqui nos comentários, que vocês sabem, aqui é a opinião de vocês que comanda tudo.
O Flamengo tem um jogador que está causando polêmica nas redes sociais porque está se sentindo muito perseguido, está se sentindo muito cobrado. O jogador, inclusive, foi no seu Instagram e apagou todas as fotos que ele tinha com a camisa do Flamengo. Tamanha revolta desse atleta. Nós estamos falando do Vitor Gabriel. Gente, quando o Vitor Gabriel apareceu na Taça São Paulo de Futebol Júnior, metendo uns gols assim a lá Adriano Imperador, com uma arrancada maravilhosa, uns dribles desconcertantes e uma potência no chute de média e longa distância, eu aqui no canal, lá no Flanação VP, eu exaltei muito ele. Ele foi pro Braga, jogou no Braga B lá em Portugal, meteu alguns gols, mostrou uma certa vitalidade, o Braga não quis ficar com ele voltou pro Flamengo, eu falei assim, agora é a chance dele. Já pegou uma experiência internacional, agora ele vem pro Flamengo e arrebenta. Teve muitas oportunidades e sequer fez um golzinho. Uma dificuldade absurda para dominar a bola, para dar sequência nas jogadas, para se posicionar. Não mostrou aquele faro de centroavante que tem que se posicionar dentro da área para poder pegar aquela rebarba ou para dar uma condição de um cruzamento mais efetivo. Ou seja, ele não apresentou absolutamente nada em todas as oportunidades que ele teve. Ele teve a oportunidade. Gabigol ficou lesionado, Pedro lesionado, depois o Gabigol suspenso ou convocado para a seleção brasileira, enquanto isso o Pedro lesionado e ele nada de render. Teve sequência, teve oportunidade e na minha humilde opinião, não sei, né, de vocês, coloquem aqui nos comentários, ele não rendeu nada. Com isso, parte da torcida começou a pegar no pé dele, dizendo inclusive que ele é muito pior do que o Lincoln, que é o pior centroavante que o Flamengo já teve, e obviamente a repercussão disso tudo deve ter mexido com um jogador que, revoltado, tirou das suas redes sociais todo e qualquer rastro dele com a camisa do Flamengo. Eu acho isso uma bobice e uma infantilidade danada, porque o Flamengo faz parte da vida dele. E se ele chegou aos profissionais é porque ele mostrou talento na base. Mas o jogador tem que entender que a fase nem sempre é boa. Nessa temporada que findou-se, o Pedro chegou a ficar 12 jogos sem fazer gols, se não me falha a memória. O Gabigol acho que ficou 10 jogos sem marcar gols. É normal. Todo centroavante passa por isso. O primeiro ano como profissional efetivo mesmo pode ser o mais duro da carreira de um jogador. Então ele tá bronquinho aí, o Rodolfo Landim já autorizou a negociar o Vitor Gabriel, ele não vai permanecer no elenco para 2022, e ele ficou bronquinho à toa. Eu acho que a história dele no Flamengo dá a ele bagagem, inclusive, até para ele negociar com outro clube. É uma referência por Vitor Gabriel. Mas isso mostra que as críticas chegam e são ouvidas pelos jogadores, alguns sabem lidar com isso, outros nem tanto. O Vitinho, por exemplo, é um herói no que diz respeito a aguentar críticas. Trancou todas as suas redes sociais e continua trabalhando no Flamengo debaixo de uma enxurrada de críticas sem deixar atingi-lo. O Vitinho teve o melhor ano da carreira dele em números esse ano agora de 2021. Foi muito efetivo em gols e assistências. E ainda assim, nós o criticamos pra caraca. Tem gente que quer que negocie o Vitinho de todo jeito. Outro dia eu tava lendo aqui nos comentários mesmo, geral chamando ele de mortinho. É porque ele não tem aquela intensidade que a gente gosta. Mas ele conseguiu suportar muito bem as críticas. Outro que conseguiu suportar muito bem as críticas, precisou de psicólogo, mas suportou, foi o Michael, que deu a volta por cima, suportou as críticas e hoje é um dos caras incontestáveis da nossa equipe. Tô mentindo? Não tô, né? Tem gente até que quer ele como titular. Como vai enfiar ele de titular, ninguém fala. Mas que tem, que todo mundo quer, quer. São exemplos de jogadores que deram a volta por cima e jogadores que são bem mais velhos do que o Vitor Gabriel. As chances do Vitor Gabriel dar a volta por cima são muito maiores do que as chances de Vitinho e Michael, e eles conseguiram, porque o menino é muito jovem. O que vocês acham? Vocês acham que o Vitor Gabriel agiu de cabeça quente, tá de cabeça quente? A galera pegou pesado com as críticas em cima dele? Ou ele tá sendo mimizento? Comenta aí pra gente ficar sabendo. Ele vai sair do Flamengo. O Flamengo não deve contar com ele no elenco pro ano que vem, tá bom? Agora, e o Andreas Pereira, gente? Vamos contar ou não vamos contar com o Andreas Pereira para a próxima temporada? Ontem, lá no nosso grupo de WhatsApp, estava rolando essa polêmica. Um membro, Wesley Naves, acha que o Andreas Pereira deveria ser devolvido para o Manchester, porque ele ficou muito marcado com o erro que ele cometeu lá na final.
E em alguns aspectos ele tem razão. Por exemplo, quando ele foi interpelado no grupo, que o Gabigol e que o Michael também erraram na decisão, perdendo gols. Só que o erro do Gabigol e do Michael não é erro fatal. O erro fatal é o erro do Andreas, porque ali sai o gol. O do Gabigol e o do Michael não saíram gols naqueles momentos, mas poderia sair em outros. E isso não estava prejudicando a equipe. Mas o erro do Andreas Pereira acabou com a partida. Sacramentou ali a vitória do Palmeiras. Eu entendo o pensamento do nosso membro. Só que o seguinte, o menino já mostrou que tem talento, já mostrou que tem bola. Eu fiz duas enquetes que ainda estão rolando. Uma no nosso canal Fla Nação VP e a outra lá no Twitter. O resultado final eu vou dar depois para vocês, porque as enquetes ainda estão rolando. Mas o que eu posso garantir para vocês é que mais de 80% aprova a permanência do Andreas Pereira no Flamengo. Tanto no Twitter quanto no Fla Nação VP, nas duas enquetes. Vocês dão uma passadinha lá e dá uma votada também para colocar a sua ideia no nosso canal. A maioria aprova, mas aprova por quê? Aprova porque ele mostrou talento, ele já mostrou seriedade, ele já mostrou que gosta do Flamengo. Tanto é que não faz muito tempo o pai dele falou que o Andrés nunca se sentiu tão feliz e tão em casa num clube quanto ele se sente no Flamengo. Dentro de campo, no vestiário, e o Andrés não quer voltar para o Manchester. Agora, qual é a situação do Andreas Pereira? Eu venho dizendo isso para vocês há muito tempo, vou colocar aqui de novo, tá? O Andreas tem contrato com o Manchester até o final de 2000 e até o meio de 2023. E tem contrato com o Flamengo até o meio de 2022. Então, o Manchester quer receber do Flamengo 20 milhões de euros pelo Andreas. Só que isso é da boca para fora, porque o Manchester sabe que vai perder o jogador logo ali na frente. Se o Manchester bater o pé e não aceitar uma prorrogação de contrato com o Andreas, ou não aceitar os termos do Flamengo para aquisição do Andreas, suponhamos que o Flamengo propõe aí 3, 4 milhões de euros, o Manchester pode ficar sem nada. Por quê? O jogador vai atuar até o meio desse ano no Flamengo, aí o Manchester manda ele voltar, ele volta para Manchester. Aí, se o Manchester quiser emprestá-lo para algum clube europeu, basta o jogador bater o pé e não aceitar, ou vem para o Flamengo ou fica em Manchester. E aí, em janeiro, ele pode assinar um pré-contrato com o Flamengo e no meio do ano de 2023 ele viria para o Flamengo de graça. Passaria uma temporada parado no Manchester, porque lá eles não aproveitam o Andreas Pereira. Então é bobagem o Manchester comprar essa briga do Andreas. Se o Andreas quiser ficar, o que o Manchester tem que fazer é abrir negociações com o Flamengo e aceitar o que o Flamengo oferecer para eles. Agora, tem uma segunda hipótese. Se o Flamengo não quiser comprar o Andreas e quiser renovar o contrato, aí pode ser que o Manchester só aceite se o Andreas estender o contrato dele lá por pelo menos mais um ano. Porque aí o Manchester não corre o risco de perder o atleta sem ganhar nenhum centavo. Ou seja, vão ser reuniões e negociações entre Flamengo e Manchester que vão definir o futuro do Andreas Pereira. A vontade do jogador também conta. Quem controla o jogador controla a negociação. Agora, uma coisa eu posso garantir para vocês. O Flamengo não vai adquirir o Andreas Pereira por 20 milhões de euros. Isso daí vocês podem ter certeza. 20 milhões de euros, a grosso modo, aí dá mais de 120 milhões de reais. E o Flamengo tem nos seus cofres 90. Eu acabei de falar para vocês que de 90 a 140 milhões de reais é o que o Flamengo vai ter nos seus cofres. Então o Flamengo não vai investir um terço disso no jogador, num treinador, ou investir essa grana toda num jogador. Claro que o Flamengo pode pagar parcelado e tal, mas 20 milhões de euros eu garanto para vocês que não serão pagos pelo Andreas Pereira. Se no final de tudo for a única solução que houver, o Flamengo devolverá o Andreas Pereira, sem sombra de dúvidas. Mas o Manchester vai usar o bom senso e a inteligência no momento da negociação e o Andreas vai acabar ficando por aqui mesmo, tá? Agora, olha só, eu falei de um terço do que tem nos cofres do Flamengo, porque eu já estava pensando lá em treinador, tá ligado? Por quê? Porque, segundo o Diogo Dantas, do jornal O Globo, o Carlos Carvalhal disse sim para o Flamengo. Opa, yes! Então teremos Carvalhal como novo treinador do Flamengo? Neca de pitibiriba. Quer dizer, pode ter, mas não quer dizer que o sim do Carvalhal é que o Flamengo já conseguiu contratar
O Carvalhal, não, tá longe disso para danar. Quem é mais antigo aqui no canal sabe que eu digo o seguinte: o acerto entre clube e jogador, esse acontece rapidinho. O acerto complicado é clube com clube. No caso do Carlos Carvalhal, o acerto vai ser clube com clube. Tem a multa do Carlos Carvalhal que o presidente do Braga exige que seja paga de forma integral. O valor da multa é controverso. Por quê? Algumas fontes aqui no Brasil dizem que a multa de Carlos Carvalhal é 10 milhões de euros. O jornal O Globo, que traz a notícia hoje, traz a mesma informação que eu tenho, que a multa é de 2,5 milhões de euros, porque é uma multa decresciva. Ela vai caindo à medida que o contrato vai se aproximando do final. Essa é a informação que eu tenho, que vocês me ouvem falar sempre aqui no nosso canal. A mesma coisa trouxe hoje o jornal O Globo, dizendo que a multa é de 2,5 milhões de euros. Suponhamos, vamos ficar no meio termo, suponhamos que o Flamengo vá à Europa conversar com o Braga. E aí o Flamengo conversa com o presidente seguinte: presidente, estou querendo contratar seu treinador, mas 10 milhões de euros para nós é muito dinheiro. Vamos ficar em 5 milhões de euros? 5 milhões de euros são 30 milhões de reais. É um terço daquilo que a gente tem hoje oficialmente nos cofres. Então é muita grana para trazer um treinador. O Carlos Carvalhal nem demandaria essa grana toda depois que chegasse no Flamengo. Pelo menos a princípio, não sei como é que os caras vão negociar lá. Mas 30 milhões de euros, de reais, num treinador, me parece um montante muito alto. E nós estamos falando no campo hipotético. Se boa parte da imprensa estiver correta e for 10 milhões de euros, aí danou-se tudo. Aí são 60 milhões de reais, um pouco mais do que isso. É dinheiro demais para dar no treinador, ou eu estou enganado? Porque de repente eu perdi a noção do dinheiro e estou viajando. 60 milhões não é muito dinheiro no Carlos Carvalhal, não? Aliás, para mim é em qualquer treinador, não daria isso nem no Pep Guardiola. E vocês, o que vocês acham a respeito disso? Então, para deixar bem claro para vocês, o sinal verde do Carvalhal, ele já tinha dado há muito tempo, até em entrevistas. Ele já disse em entrevista o seguinte: olha, eu quase treinei o Flamengo é um dos maiores clubes do mundo. Ele já tinha falado isso lá atrás, e eu me sinto muito lisonjeado de ter o meu nome associado a um dos maiores clubes do mundo. Ele já tinha dado sim nessa entrevista. Aí ele continua: porém, eu sou funcionário do Braga e essas coisas têm que se resolver com o meu presidente. Então ele já tinha dado sim há muito tempo. Não, para mim não teve nada de novo nessa parada que o Diogo Dantas trouxe. A diretoria do Flamengo, o Marcos Braz, o Bruno Spindel, deve ganhar o reforço de Rodolfo Landim. Isso está sendo estudado ainda. Para que os caras possam conversar de presidente para presidente. Rodolfo Landim com o presidente do Braga. Quem sabe de presidente para presidente, as coisas consigam melhorar um pouco no que tange aos valores pedidos pelo Braga. O último treinador do Braga saiu do Braga e foi para o Sporting, que, se não me falha a memória, hoje é segundo colocado no Campeonato Português. E o presidente do Braga não aliviou para o Sporting, exigiu o pagamento dos 10 milhões de euros. Mas eu não sei qual era o contexto da época em que a transação foi feita. Se eles estavam no início da temporada, no final da temporada, enfim, não sei. Porque aí a multa pode variar de acordo com o período que o contrato está sendo realizado naquele momento, né? O fato é que o cara é conhecido por ser durão de negociar. A diretoria ainda não viajou para a Europa. Eu checo muito as informações, pessoal. Eu não fico só com as informações oficiais do clube, não. Eu não fico só com o que o dirigente fala. Eu vou checando também com outras pessoas, tanto da situação quanto da oposição. E aí, checando as informações, a diretoria não foi para a Europa ainda, não é porque quer estar com as coisas em andamento, não. Até porque o Marcos Braz sempre disse que gosta de fazer tudo olho no olho, que as coisas andam de verdade quando você está frente a frente, porque aí você apresenta um projeto, você conversa, você toma aquele poderoso café, e aí fica mais fácil de convencer os caras. Então não seria dessa vez que o Flamengo faria diferente. Aliás, a única vez que o Braz fez isso, de tentar adiantar aqui no Brasil para depois ir na Europa, deu ruim, que foi o caso Balotelli. O Flamengo foi tratando o caso aqui no Brasil e só foi na Europa depois que já tinha assim, uma meia certeza que ia rolar a contratação.
foi lá para a Europa, não rolou a contratação. Então, depois disso, o Marcos Braz sempre quis olhar no olho e negociar no olho. Por isso eu estou dizendo que essa informação que o Braz deu não é 100% verídica. Eles ainda não foram para a Europa, por quê? Porque, primeiro, que ninguém caiu. Nenhum treinador caiu. Eles iam fazer o quê na Europa? Eles queriam Jorge Jesus. Não vai vir. O Jorge Jesus quer ficar no Benfica e depois quer ficar em algum clube europeu. Então ele não vem. Mas o Flamengo vai fazer uma proposta oficial para o Jorge Jesus só para ele recusar e a diretoria ter como dar explicações para a torcida rubro-negra. Olha, tá vendo aqui? Eu fui lá e eu fiz a proposta oficial. Ele rejeitou porque quer ficar na Europa. Para não pegar mal, diretoria e torcida rubro-negra. Aí a diretoria quer o Carlos Carvalhal, está empregado. A terceira via, a terceira hipótese é o Vitor Pereira, ainda está empregado. Inclusive ontem começou a sair em vários portais, hoje de manhã também, lá da Turquia, que o Flamengo já teria se acertado com o Vitor Pereira. E que ele seria demitido a qualquer momento, e tão logo ele fosse demitido, ele viria para o Brasil. O Mauro César, jornalista, já disse o contrário. Diz que o Vitor Pereira não tem interesse em vir para o Brasil. Mas o Mauro César errou quando o Flamengo mandou embora o Rogério Ceni. Um dia antes, o Mauro César havia dito que a diretoria do Flamengo nem pensava na possibilidade de demitir o Rogério. No dia seguinte, de madrugada, o Rogério estava demitido. Então, nem sempre todo mundo acerta tudo. E nessa dança das cadeiras dos treinadores, as coisas estão muito nebulosas para quem está apurando. Mas elas estão nebulosas porque elas estão nebulosas para os dirigentes rubro-negros que ainda não sabem o que fazer. Não tem como investir muita grana num treinador. Então tem que ficar meio que mendigando no mercado. E aí mendigar no mercado europeu é a coisa mais difícil do mundo. Também tem a situação política que o Flamengo está vivendo. O Rodolfo Landim vai tomar posse oficialmente amanhã. Hoje, o BAP vai ser aclamado como presidente do Conselho Administrativo do Flamengo. Ontem, o Antônio Alcides ganhou a presidência do Conselho Deliberativo do Flamengo. Todos da chapa roxa. Então, acredito eu que só vai rolar essa viagem depois da posse do Rodolfo Landim nessa quinta-feira, até porque eu falei para vocês que pode ser que a dupla Marcos Braz e Bruno Spindel ganhem o reforço do presidente do Flamengo, do Rodolfo Landim, para tentar facilitar nas ações aí. Tanto o Vitor Pereira quanto o Carlos Carvalhal são dois nomes incríveis para o Flamengo. O plano do Flamengo é conseguir um treinador que resguarde, que blinde a nossa diretoria. Eles querem que seja como foi com Jorge Jesus. Que ninguém lembre deles até o momento de levantar taças. Assim a vida política do clube fica mais tranquila. E a vida do clube agora, ela vai ser toda trabalhada para o BAP substituir o Rodolfo Landim nas próximas eleições lá em 2024. Então eles precisam navegar numa maré calma para tudo transcorrer bem nesses 3 anos, para o BAP poder se eleger presidente do Flamengo em 2024. O plano dessa gestão é se manter no poder do Flamengo por 30 anos no mínimo, revezando ali. Era para entrar o Rodrigo Dunches de Abranches, mas ele perdeu muita força perante ao Luiz Eduardo Batista, o BAP, e o BAP deve vir candidato em 2024. A gente nem acabou uma eleição e já está lá pensando a outra, porque tudo interfere no que vai acontecer no Flamengo de verdade. E eu faço questão de trazer para vocês essa situação de bastidores, para você que está aí do outro lado começar a entender as coisas. Tem muita gente que fica assim, pô, mas o Flamengo não pegou aí R$1 bilhão? Não, não pegou. Porque ele pegou 1 bilhão, mas ele gastou 900 e cacetada. Então o Flamengo tem 90, 100, 140 milhões. Ah, mas o BAP saiu da vice-presidência, agora acabou ele no Flamengo? Não, agora ele é presidente do Conselho de Administração. Ali ele vai soltar mais as asinhas dele para começar a convencer os conselheiros que ele é o nome mais indicado para 2024. E isso tudo interfere no que está acontecendo neste exato momento. Não fosse esse período de eleições, os caras já estavam na Europa há muito tempo, já estavam procurando treinador na Europa há muito tempo, já estavam vindo com treinador para cá. O Marcos Braz prometeu em entrevista ontem que até a reapresentação dos jogadores nós já teremos treinador e comissão técnica definida. Aliás,
Esse é o meu receio com o Carlos Carvalhal. O Carlos Carvalhal é monstro, vai tomar conta do Ninho do Urubu e no que tange a vontade dele, a inteligência dele em fazer as coisas acontecer, ele vai fazer. Mas e a comissão técnica dele? Quem ele vai montar? Os caras que ele vai montar, que ele vai trazer, são os caras que vão conseguir dar conta do Flamengo? Afinal de contas, essa turma só passou por equipes menores, com cobranças pequenas ou inexistentes. Agora os caras podem vir para esse gigante colossal chamado Clube de Regatas do Flamengo, onde nós temos youtubers que entram às 7 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 19 horas. E sempre cobrando o Mengão queridão, chegando no ponto do seu principal jogador chamar a torcida de chata. Não serve para nós ganhar de 1-0. Temos que ganhar de 5 com 95% de posse de bola e dando show todo jogo. É isso que eu quero, é isso que você quer, e eu não sei se o Carlos Carvalhal está preparado para esse tipo de cobrança. Vocês acham que tá? Do outro lado tem o Vitor Pereira, que tá batendo de frente lá com o Ozil, da ex-seleção da Alemanha. Lembra do Ozil? O Ozil, né? Pois é, os caras estão lá, ó, um brigando com o outro. Ele não aceita jogador insolente, ele não aceita jogador chinelinho, ele briga, ele afasta, independente do nome, do tanto de conquistas que o jogador tenha. Talvez para deixar esse elenco que o Flamengo tem hoje menos acomodado, o Vitor Pereira fosse melhor do que o Carlos Carvalhal. O fato é que, se ficar entre esses dois nomes, vai ser muito bom para nós, porque ambos são excelentes treinadores. Um está numa excelente fase, mas nunca treinou um clube colossal como o nosso, que é o Carlos Carvalhal. O outro está numa fase ruim, mas está acostumado com cobranças, com dirigentes pegando no pé e com clubes de grande torcida. Vamos esperar para ver se na sexta-feira os caras embarcam, porque aí o Rodolfo já tomou posse e realmente tragam, antes do dia 10, um treinador e toda a sua comissão técnica para o Mengão queridão também. A reformulação vai começar quando eles voltarem. Espero que o departamento médico seja reformulado, espero que o de futebol também. Por enquanto é isso. Deixem aqui os seus comentários, se inscrevam, compartilhem esse vídeo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Spider-Man.